E aí, meus guerreiros, curso Vigor na Estrada com você. Aula 2, assuntos, conjunções subordinativas, processo de subordinação e as orações adverbiais. Estudamos na aula 1 o processo de coordenação, as conjunções coordenativas e as orações coordenadas. Hoje, estamos entrando no processo de subordinação, que será dividido em adverbiais, em adjetivas, em substantivas e reduzidas. Mas o assunto de hoje são as adverbiais. Por isso, para conhecê-las, deveremos dividi-las em 9. São elas causal, condicional, comparativa, conformativa, concessiva, consecutiva, proporcional, temporal e final. Portanto, na hora do concurso, quando um desses 9 elementos estiverem ali expostos como opção, você vai lembrar que eles fazem parte do processo de subordinação, porque a aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa fazem parte do processo de coordenação. Vamos ter um pequeno texto para a gente analisar cada um desses elementos. Portanto, aqui diz na primeira linha do texto: não posso viajar hoje, porque tenho aula com os meus alunos. Você está vendo o nexo, porque nós vimos na aula passada que se eu te dissesse venha, porque terás aula hoje, o verbo no modo imperativo decretaria o nexo porque, pois, que, já que, visto que e posto que, uma explicação, e uma explicação, o processo é por coordenação. Hoje você está vendo os mesmos nexos, porque, pois, que, substituído por pois, já que, com acentos, que não esqueçam que ele é um monossílabo tônico, tem que ter acento, visto que e posto que, quando você tiver uma ideia de causa, está vendo, não posso viajar hoje, a causa, porque tenho aula com os meus alunos, aqui eu tenho uma causal, e se eu tenho uma causal, o processo é por subordinação. E se o processo é por subordinação, a oração é subordinada adverbial causal. Como é que a banca pode te pedir isso? Analise as afirmativas abaixo. O vocábulo sublinhado na linha 1 é uma conjunção subordinativa causal. Romano 2, que tipo de oração ela introduz? Uma oração subordinada adverbial causal. A que processo ela pertence? Romano 3, processo de subordinação. Trocar aquele porque por um pois mantém a coerência, a coesão e a correção. Cuidado, já que tem que ter acento, senão a correção não prevalece. Prevalece o sentido, mas você está vendo que porque por já que eu tenho uma conjunção por uma locução. Cuidado que tem bancas que admitem isso e cobram isso de você. Então, conjunção por locução, a troca não daria. Daria o porquê por pois. Sempre cuidando do enunciado e o que eles estão te pedindo. Número 2. Eles são como um ímã. Observe que na linha 2 eu tenho destacado o articulador como. Como, tal qual, assim como. São articuladores de aproximação, decretam uma comparação. Portanto, na linha 2, o articulador como está introduzindo uma oração subordinada adverbial comparativa. Na linha 3, todos vencerão se a corrente do estudo for estabelecida. Olha o nexo C, condicional. Nexos condicionais, se, caso, salvo, desde que, estabelece uma coerência de condição, é uma conjunção subordinativa condicional, introduz uma oração subordinada adverbial condicional, o processo é por subordinação. Na linha número 4, eu atuo conforme eu penso. Olha o nexo conforme, a conjunção conforme, que também pode ser trocada por segundo, consoante, são nexos de conformidade, são conjunções subordinativas conformativas, introduzindo no contexto
uma oração subordinada, adverbial conformativa dentro de um processo de subordinação. Agora nós estamos avistando um que? O vocábulo que é perigoso. Você vai ver nas próximas aulas que este que vai reinar em todo o processo de subordinação. E ele está aqui, como já esteve no processo de coordenação. Você lembra? Quando eu digo corra, que a chuva se aproxima, este que pode ser substituído por um pois, é uma conjunção coordenativa explicativa. Observe o verbo antecessor, corra, está imperando. O que substituído por um pois, precedido de um verbo no imperativo, é um nexo, uma conjunção coordenativa explicativa, introduzindo uma oração coordenada, sindética explicativa. Mas aqui o que está precedido de tal, tamanho, tanto. Ele pode ser substituído por consequentemente. Observe ali, ó, a energia envolvida é tanta, consequentemente o conhecimento se espalha no ar. Está precedido de tal, tamanho, tanto. Essa expressão com ar de intensidade faz com que o que gere uma consequência. Então, o que nessa linha do texto é uma conjunção subordinativa consecutiva. Está introduzindo uma oração subordinada adverbial consecutiva. Na sequência, nós estamos vendo destacado o embora. Diz o período: atingiremos a nossa meta, embora tenhamos que remover alguns obstáculos. Observa que este embora está dando uma ideia teimosa, uma concessão concessiva. Embora, porquanto, conquanto, ainda que, apesar de que e mesmo que. Portanto, aquele embora é um articulador, um nexo, um conector subordinativo. Está introduzindo uma oração subordinada, adverbial, concessiva, e concessiva pertence ao processo de subordinação no bloco das adverbiais. Observe na sequência que nós temos a proporção em que. Isso é uma locução conjuntiva. Você já sabe, uma soma de palavras que executa o papel de fazer a ponte entre as orações, executa o papel de articulador, chamado de locução conjuntiva. A proporção em que, a medida em que, quanto mais, tanto mais, dá uma ideia de proporcionalidade, proporcional. Portanto, é uma locução conjuntiva proporcional, introduzindo uma oração subordinada, adverbial proporcional. Não esqueça que a proporção em que e a medida em que são locuções femininas, por isso, obrigatoriamente craseadas. Na nossa sequência, nós temos destacado quando. Quando me lembra temporal, porque os nexos e locuções temporais, quando, mal com L, porque mal com é um adjetivo, lobo mal, um adjetivo, é mal com L, M-A-L. Quando, mal, no momento que, na hora que, no minuto que, no segundo que, no tempo em que, enfim, dá uma ideia de tempo. Você tem aí uma conjunção ou uma locução conjuntiva subordinativa, e ela estará introduzindo nesse contexto uma oração subordinada adverbial temporal. E você está vendo agora para que o grupo possa se realizar. Para quê? A fim de que separado, sem crase, é uma locução masculina. Locuções masculinas não são craseadas, a fim de que, o afim separado, porque o afim junto representa afinidade. A fim de que, para, dão ao contexto uma ideia de finalidade. É um nexo para, ou locução para que, ou a fim de que, conjuntivas, subordinativas, pertencem ao processo de subordinação, introduzem uma oração subordinada, adverbial final. Então você está vendo destacado no nosso texto 9 elementos: porque, como, se, conforme, que, embora, a proporção em que,
quando e para quê, representando na ordem porquê, causal, como na linha 2, comparação, C, condicional, conforme, conformativa, que, precedido de tal, tamanho, tanto, consecutiva, embora concessiva, a proporção em que, proporcional, quando, temporal e para que, final. Está aqui o quadro do processo de subordinação das orações subordinadas adverbiais, que transmitem pela coerência uma ideia de causa, uma ideia de comparação, uma ideia de condição, uma coerência de conformidade, uma coerência de consequência, uma coerência de concessão, uma ideia de proporcionalidade, uma ideia de temporalidade e uma ideia de fim. Primeiro processo executado, você vai decorar os nexos, você vai cuidar que o processo é por subordinação e que esses nexos memorizados facilitam, numa hora maior, de um texto maior, você fazer substituições. Portanto, com eles, nós temos um indicador para saber que aqui geram as adverbiais. Oração subordinada adverbial, num processo de subordinação, cujas conjunções e locuções são chamadas de subordinativas. E se a identificação do enunciado te pedir que na linha do texto a função daquela oração é, você olha um desses nexos, está gerando uma oração subordinada adverbial, logo a função é de advérbio. Nós vamos ver no próximo bloco uma pequena encrenca com o nexo como. O como gera dúvidas e tem bancas que realmente têm um apreço por elas, exatamente porque elas desenvolvem diferentes sentidos dependendo do texto em que estiverem inseridos. Portanto, aqui existe um exemplo para cada caso. No exemplo número 1, você vê o ator não abandonou o palco como havia sido anunciado. Você está vendo um como. Aquele como pode ser substituído por conforme. Portanto, ele está dando ideia de conformidade. Conforme havia sido anunciado, segundo havia sido anunciado. Então, no momento que ele dá uma ideia de conformidade, eu tive certeza por fazer a substituição do nexo conforme, eu tenho uma coerência de conformidade. E se eu tenho uma coerência de conformidade, ali ele introduziu uma oração subordinada adverbial conformativa. No exemplo 2, você está vendo o nexo como, e eu posso substituí-lo por tal qual, pois comparação como, tal qual, assim como. Observe, José nos encantou no passado, como, tal qual, Elisa nos encanta hoje. Você está vendo que eu estou fazendo uma aproximação, eu estou fazendo uma comparação. Como substituído por tal qual, gerou comparação. Gerou comparação, o processo é de subordinação. O período é composto por subordinação. E a oração que começa com aquele como, gerou uma oração subordinada, adverbial, comparativa. No terceiro exemplo, você viu que como o ator é modesto, cativa as multidões. Veja bem, normalmente, quando o como é causa, ele inicia um período. Eu não afirmei que é sempre, mas normalmente. Então fique atento. Se você substituir este como por porquê, ele executou a coerência de causa. Porque o ator é modesto, cativa as multidões. Cativa as multidões porque o ator é modesto. Ele está deslocado, só isso. Mas você viu que substituindo por porquê, ele foi gerador de causa. Portanto, o processo é de subordinação. E o como no terceiro exemplo, introduziu uma oração subordinada, adverbial, causal. Se você observar os exemplos 1, 2 e 3, conformidade, comparação e causa fazem parte do processo de subordinação que acabamos de ver, que são as adverbiais. Mas no exemplo 4, a organização não só priorizou as novas tecnologias, como as colocou em evidência. Você observa que este como eu posso trocar por um e, ou por um mas também as colocou em evidência, ou por também as colocou em evidência. Você está vendo que eu estou somando as duas orações. Então, nesse
exemplo número 4, o nexo como desempenhou o papel de adição. Se ele é adição, já não pertence mais ao processo de subordinação e entrou no processo de coordenação. Aqui, nesse exemplo 4, o como está introduzindo uma oração coordenada, sindética, aditiva, pelo papel de soma de adição. Portanto, dê uma olhada neste quadro, porque tem bancas que utilizam muito isso como questão. Memorize um desses exemplos e você observe na hora da prova. Trocado por conforme é conformidade, tal qual por comparação, porque é causa, trocado por mas também ou um e, ela é adição. Portanto, aula número 2, processo de subordinação, as adverbiais. Bons estudos e até a aula 3 com o pronome relativo e as orações subordinadas adjetivas. Tchau!